Não é nada incomum que o ano eleitoral seja marcado por tensões e discordâncias entre os candidatos e os eleitores. Para os jornalistas, acompanhar toda essa corrida também não é uma tarefa fácil. Por isso, no Jogo Aberto de hoje, nossos convidados Karen Albuquerque e Aldir Cone vêm bater um papo com a gente sobre responsabilidade, nesse momento tão importante. Bom, gente, não tem como começar o Jogo Aberto de hoje de uma maneira diferente, né? Como é feito o preparo de uma equipe jornalística para esse ano, que é um ano de eleições? Conta pra gente. Aproveitando o programa que é Jogo Aberto, me veio agora a metáfora do futebol, que na verdade assim, as eleições é tipo Copa do Mundo, né? É o grande momento do jornalismo político. Só que a preparação vem bem antes do ano eleitoral. Porque já começa aquele zum de quem vai ser candidato e a gente começa a acompanhar isso. Então, no primeiro momento são os pré-candidatos e tem que ficar muito atento ao calendário do Tribunal Superior Eleitoral, que eles costumam divulgar em janeiro. E aí vem algumas datas super importantes, como, por exemplo, janela partidária, que é aquilo quando os parlamentares podem trocar de partido, e aí vem a questão das traições. Tem parlamentar que passou a vida inteira num partido e de repente vai para outro, né, para formar uma base ali para se preparar para as campanhas. Então, assim, na redação a gente respira isso muito forte, já desde sempre. Política, hoje em dia, tem sido realmente a grande pauta das redações, não tem como fugir, é o que domina o noticiário. Então, em ano eleitoral, mais do que nunca, todos os jornalistas têm que estar mesmo muito atentos, acompanhando o dia a dia, porque eu acho que no Brasil, né, Aldir, a gente brinca também que virou uma grande série, assim, né? São muitos personagens, são várias temporadas. E para entender como que a gente vai estar vivendo esse ano eleitoral de 2022, não tem como não voltar lá para 2013, nos protestos. Então, assim, tem toda uma continuidade e o noticiário, ele pega isso. Tem que realmente, assim, acompanhar o dia a dia. E nas redações é isso, são repórteres, editores, produtores, todo mundo muito integrado para acompanhar esse desencadeamento dos fatos. Eu acho que a preparação para uma eleição começa quando a outra eleição termina, né? Acho que a gente está há 4 anos se preparando para essa eleição. No dia que essa acabar, a gente já vai estar começando a se preparar para a próxima, porque tudo aquilo que... É uma linkagem infinita, né? É verdade, exatamente. Na verdade, acho que a preparação nunca começa porque ela nunca termina. Mas é claro que agora, chegando perto da eleição, aí você intensifica os treinamentos, né? A metáfora do futebol que a Carla usou. Agora tá chegando perto da Copa do Mundo, né? Que é a eleição, então a gente começa realmente a se preparar, voltado especificamente ali para cada candidato, o que cada um já falou sobre cada assunto. A gente teve lá na Globo News, por exemplo, há umas 2 semanas, uma palestra do pessoal do Datafolha, do IPEC, né? Que são institutos de pesquisa, ensinando pra gente como é que faz para avaliar cada tipo de pesquisa, como é que funciona, como é que é feito. Então, assim, nessa reta final, a preparação se intensifica. Mas acho que desde que a gente começou a acompanhar uma eleição, a gente já está de olho na eleição seguinte e na seguinte. Nunca a atmosfera, termina. como é que fica dentro da emissora quando vai chegando perto? Acredito que seja uma loucura, né? Uma loucura, uma tensão bem grande e uma atenção bem grande também, né? Porque, por um lado, você está muito na adrenalina daquele fato que é muito decisivo, que é muito importante, que todo mundo está acompanhando, né? Então, assim, ainda na coisa do futebol, hoje em dia você tem muita gente que sabe mais ministros do STF do que jogador da seleção até. Porque as pessoas estão acompanhando esse assunto. E é como se fosse uma torcida, né? Tem gente que torce muito fervorosamente para um lado, ataca o outro lado. Então isso cria, claro, um ambiente de tensão. Então a gente é humano, a gente acaba sendo levado por isso também, mas se esforçando para ter um mínimo de distanciamento, né? Para poder informar as pessoas da maneira mais isenta. E esse ano, né, com os extremos políticos que a gente tem visto por aí, né, é difícil ser um jornalista político nesses próximos dias, nesses dias mais próximos da eleição? Mas eu acho que nos tempos de hoje, que a gente está com um clima de muita raiva até na discussão política, isso cria realmente uma tensão muito grande, né, Carla? Eu acho que a gente, como jornalista, a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que usa, né? Não adjetivar nada quando for falar de algum candidato, ter esse equilíbrio, por exemplo, na hora de exibir uma entrevista de um candidato, a gente tem sempre essa preocupação, é o mesmo espaço, o mesmo tempo, se a gente deu uma entrevista de 30 segundos de um candidato, do outro candidato também vão ser 30 segundos, para não realmente, assim, porque os partidos também ficam muito em cima, eles ficam de olho, né?
E não só os telespectadores, as pessoas que acompanham os partidos também. Tem a questão, por exemplo, todas as pesquisas que a gente divulga são pesquisas que são registradas na Justiça Eleitoral, então tem uma coisa também de muita responsabilidade, de ética, que o jornalismo tem sempre, mas nesse momento de eleições, assim, é mais do que nunca, assim, aquela coisa do olhar cuidadoso com cada notícia que vai ser exibida, realmente para se precaver contra esse ânimo realmente exaltado que a gente sabe que tá nas ruas. Assim. O ataque vai existir sempre, né? Cabe a gente tentar minimizar isso da forma possível, né? Então fazer a nossa parte para não dar margem para nenhum tipo de ataque, né? Seja de um lado, seja do outro, fazer o nosso melhor da forma mais correta, mais precisa, mais adequada para não dar justamente munição para esse tipo de ataque. Bom, infelizmente, assim, isso desde os protestos de 2013, né, a gente ouviu falar e viu, existem alguns episódios, assim, existiram alguns episódios e eles às vezes se repetem, de até violência, né? E aí violência, às vezes até por parte policial, não contra os jornalistas, mas para reprimir de alguma forma ali aqueles protestos, e às vezes a polícia não está preparada para aquilo. Então, por exemplo, joga uma bomba ali de gás e atinge todo mundo que está legitimamente se manifestando, inclusive os profissionais que estão trabalhando. Sim. Então, assim, as equipes saem com segurança para as ruas, né? Tem uma certa cautela. Não, hoje em dia não se sai mais com aquela que é o que a gente chama, né, a canopla do microfone, mostrando a logo de qual emissora você é. Assim, vai com o microfone, mas assim, e não é como antes, que você chegava com aquele afã de pegar uma entrevista e colocar o microfone, né, na pessoa e tal. Realmente, assim, vai devagar. Hoje a abordagem para fazer uma entrevista, ela é bem mais cautelosa, justamente por isso, porque você não sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. E de uns anos pra cá, né? Porque antigamente a pessoa tinha uma visão de respeito ao repórter, né? Hoje em dia já não, né? De uns 5 anos pra cá, por exemplo, uns 8. Eu acho que a 2013, que a Carla citou mais cedo, foi um marco nisso. Né? Eu, inclusive, fiz no meu TCC, minha conclusão de curso na faculdade, um documentário sobre o caso do Santiago Andrade, que foi cinegrafista da Band e que morreu atingido por um rojão durante uma manifestação aqui no Rio, no início de 2014, que aconteceu. Fiz esse documentário, tá até no YouTube, aproveitar e fazer a propaganda aqui. Chama Desfocado, que se alguém quiser assistir no YouTube. A gente reflete muito sobre isso. Eu conversei com jornalistas da própria Band que trouxeram essa visão do que mudou na visão deles, a forma de se cobrir uma manifestação antes de 2013 e depois. Isso que a Carla falou, a canopla do microfone, muitas vezes a cobertura é feita do alto do prédio, então antigamente o repórter ia para a rua, que é onde a notícia acontece, no chão, para entrevistar as pessoas. Isso se tornou inviável, se tornou arriscado. Então é muito comum manifestações grandes você vê o repórter lá no alto, frio, distante. Ou então helicóptero, né? Ou isso. Então, assim, você perde, por um lado, a proximidade das pessoas, né? O calor ali que te poderia ajudar a pegar uma sonora interessante, descobrir um personagem bacana, mas é uma questão de saúde, uma questão de integridade do repórter. Segurança, E aí, muitas vezes, os repórteres vão fazendo a cobertura sempre em off, né? Só não aparecem mais na frente da câmera, vão narrando. E aí cabe muito essa parceria do repórter e cinegrafista, né? Eles têm que estar sempre muito alinhados, em sintonia, porque o repórter vai falando onde a gente trabalha na Globo News, as coberturas são fundamentalmente feitas ao vivo, então os repórteres passam muito tempo no ar. E aí vão narrando e o apresentador que está também no estúdio vai, a partir daquelas imagens que ele está observando também, vai complementando. Mas é isso, o repórter não é mais como antigamente, que ficava ali na frente da câmera e ele, até por uma questão de segurança mesmo, da integridade física, né, teve que mudar um pouco esse método de cobertura. Sim. E qual é a responsabilidade, gente, de informar de uma forma mais clara e objetiva na TV? Né? Na Globo News a gente tem um público que é um nicho, né? Mas como falar com esse público de uma forma que todo mundo vai entender? Acho que assim, um jornalista ele é um tradutor de discursos, né? O nosso papel é entender o que todo mundo fala para fazer com que todo mundo entenda. Ainda que nem todo mundo fosse entender aquela linguagem original, né? Então você tem que entender um pouquinho de direito, um pouco de economia, um pouco de política, um pouco de saúde e tá sempre se atualizando nesse conhecimento. Então assim, quem poderia imaginar 3 anos atrás que a gente ficaria meses, anos falando sobre RNA mensageiro, sobre transmissão do SARS-CoV, um tipo de
de coisa que a gente nunca imaginou que teria que tratar. Sim. E o que o jornalista fez? A gente não tinha como saber desde a faculdade isso. Você vai atrás da informação, né? Você conversa com um especialista, com quem trabalha naquela área, para conseguir entender. Como é que eu traduzo isso aqui? Então chega para o infectologista, por exemplo, mas como é que eu posso explicar para a pessoa como é que essa vacina funciona? E traduz aquilo de uma forma mais simples. Na política é parecido, né? A gente tem que pegar, às vezes, um termo da proposta que foi aprovada, com um monte de palavras difíceis, que às vezes são muito distantes do que as pessoas falam no dia a dia, e transformar aquilo numa coisa palatável, né? Para que todo mundo possa entender o impacto que aquilo tem na vida das pessoas. Eu acho que o grande compromisso, principalmente do jornalismo como um todo, mas aí eu vou trazer para a minha área do jornalismo político, é democratizar a informação. Né? A informação que chega, ela tem que ser passada para o telespectador de forma simples, objetiva, e quando eu digo simples, não é simplória. Até porque a gente se preocupa, eu sou editora de texto, então assim, eu me preocupo muito com as palavras que eu vou usar, com o texto que eu vou escrever para o apresentador ler, debato muito com comentaristas, trabalho diretamente com comentaristas, com repórteres, né, na hora de escrever a cabeça que vai chamar o repórter. E aí sempre com essa preocupação mesmo de destrinchar esses termos que às vezes são técnicos, o tal do juridiquês, no jornalismo político a gente fala muito, né? A gente fala muito dos 3 poderes. Sim. Então, quando vai cobrir o presidente, está sempre ali cobrindo as questões do executivo, aí no Congresso está ali com o legislativo, tem muitos dispositivos que são difíceis de entender, e a gente não pode partir do pressuposto que porque nós estamos mergulhados nesse ambiente todos os dias, o telespectador tem a obrigação de saber aquilo. Então, assim, também não é subestimar o telespectador, mas é encontrar uma forma de realmente fazer isso, democratizar essa informação. Quando for falar de uma proposta, por exemplo, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, lembrar o que é a PEC, como é que é a tramitação dessa PEC, né, que ela tem que partir para votação nas casas legislativas, enfim, explicar assim, os trâmites para as pessoas mais de uma forma simples. Então eu me preocupo muito, por exemplo, usando metáforas. Eu adoro usar metáforas, assim, porque eu acho que fica mais fácil do telespectador entender. Como você vê a participação no jornalismo do público mais jovem, né? A gente vê que essa eleição tem um novo tipo de público também, né? As redes sociais influenciam também nisso tudo, né? Sim, e é muito legal, assim, usar inclusive linguagens, assim, de redes sociais, às vezes, para explicar. A gente usa isso, assim, por exemplo, eu já fiz em matéria, tipo carrossel de Instagram, assim, sabe, Story, né? Tipo, como se fosse... Não, story não, aquelas fotos, assim, que vem uma atrás da outra, de palavras, sim. Assim, de alguma forma, assim, para atrair o telespectador. E aí vem a parceria também da nossa parte de edição com a editoria de arte, para fazer coisas mais, assim, elaboradas, dinâmicas, mas não elaboradas prolixas, né? Elaboradas, mas para simplificar, para fazer se tornar mais atraente para o telespectador. E para fechar, gente, qual é a dica assim de ouro que vocês dão para o pessoal que quer seguir nessa área de jornalismo político, que quer se especializar mais nisso? Eu acho que assim, o jornalista ele tem uma vantagem que quase nenhuma outra profissão tem, que é assim, da sua casa você consegue ter acesso à sua profissão sendo exercida do mais alto nível possível. Então, às vezes, a pessoa que quer, sei lá, ser médico, talvez ele não consegue de casa assistir uma cirurgia sendo feita. É complicado isso. Agora, o estudante de jornalismo, ele consegue ligar a televisão, seja na Globo News, seja em outra emissora, ele consegue ver o jornalismo político, por exemplo, sendo feito ali no seu melhor nível. Então você tem acesso a um estudo prático dentro de casa. Ou seja, o que eu quero dizer assistir muito o que está sendo feito na Globo News, na CNN, seja qual for a emissora, para ver como se faz, quais são os formatos usados hoje em dia, e está muito conectado a tudo que está acontecendo. Então, como a gente estava falando, você tem que saber quem são os ministros do Supremo, você tem que saber quem são os principais governadores dos principais estados, os prefeitos das capitais, entender o que está se passando em Brasília, ou seja onde for, para trazer isso para perto de você. Não deixar que aquilo seja uma coisa distante. Mas é uma discussão muito irrelevante, muito distante, com um termo muito difícil. Trazer isso para a nossa vida, para o dia a dia. De que forma que aquilo vai impactar... impactando na gente. Totalmente, né? Pensar sempre o que aquilo vai impactar na sua vida, para que você consiga
se comunicar com a pessoa que está assistindo e ela entenda de que forma que aquilo vai impactar também na vida dela, né? Eu tava ouvindo o Aldir falar e eu lembrei de algumas pessoas que às vezes falam assim, não, mas eu não gosto de política, né? Não, eu não gosto de política. A pessoa que diz que não gosta de política, de alguma forma ela está fazendo política, porque ela está se posicionando como que não é isenção, né? Uma pessoa que está a parte disso, de alguma forma, é um posicionamento também. Então, assim, eu não vejo, assim, não existe não se envolver na política. E aí, seja falando em primeiro lugar como cidadãos e jornalistas, não tem como não, mesmo que não atuem diretamente na área, não tem como você tá a parte desse mundo. E, assim, a dica de ouro que você falou, eu pensei... Eu sou uma stalker de político. Então, assim, antigamente é aquela coisa, vou seguir nas redes sociais o ator que eu admiro, a atriz que eu admiro. E para quem quer estar nesse meio, hoje em dia as redes sociais, os políticos se comunicam através das redes sociais. A gente tem um presidente da República que praticamente ele governa, né? Ele não tem como antigamente era as assessorias, a Secretaria de Comunicação, é muito pouco que a Secretaria se manifesta. Ele mesmo vai no Twitter, no Instagram, no Facebook, ele não dá coletiva de imprensa, ele faz live. Então, e assim, independentemente de ideologia, sabe, o jornalista tem que acompanhar para sair daquela bolha, né? Não ficar na bolha, tanto de um lado quanto de outro. Então, assim, uma dica siga políticos nas redes sociais para ver o nível do debate, o que eles estão propondo, o que eles estão fazendo, né? Não existe também, para mim, é muito difícil dizer para um jornalista que está começando, leia tudo, todos os jornais, todos os dias, porque a gente sabe que isso humanamente é impossível. Então, assim, eleja seus curadores, sabe? Eleja as pessoas que você acha que tem uma voz importante. Então, por exemplo, o colunista tal, o podcast tal, o jornal tal, eu vou tirar esse tempo para me informar. E, obviamente, não ficar só preso a um só, sabe? Fazer ter esse olhar dinâmico. Se você pudesse indicar alguém, exemplo, Andréa Sadi, porque ela fala bem sobre o tema, traduz bem. Então, vou puxar a sardinha pro nosso lado, né? A gente no Jornal das 18, nós temos, assim, comentaristas muito experientes, né? Que é o Camarote e o Gabeira, que estão anos nessa estrada política. E temos a Natuza Neri, que é maravilhosa, que tem tem muitas fontes, tem muitos contatos. Agora o Estúdio I com a Sadi também tá maravilhoso, porque a Sadi, assim, ela dorme e acorda, respira política. Mas eu gosto muito dos podcasts do Café da Manhã da Folha. Eu gosto muito dos cientistas cientistas políticos que eles escutam lá. Eu gosto muito da coluna do Thomas Trauman na Veja. Eu gosto muito também do podcast do Estadão. Então, são só alguns exemplos, assim. Todos os dias eu dou uma olhada em todos os sites, mas assim, olho os destaques, não tem tempo para ler tudo, não vou aqui também romantizar e falar assim, não, né? A gente fala sobre, na Jornada Polis, a gente fala muito sobre isso, de saber exatamente, assim, direcionar seu olhar, quem seguir. Acho que essas são algumas pessoas. O Bernardo Melo Franco, do Globo, um colunista, acho muito bom também. Você lembra de mais alguém, amigo? Pra puxar um pouco a sardinha também, na Globo News, um que eu sou fã, um cara que eu sou realmente fã é o Otávio Guedes, que é um jornalista aqui do Rio de Janeiro, que acompanha muito a política local, mas que também tem uma visão sobre a política nacional e sempre com um olhar muito irreverente, irônico, né? Bem-humorado. Simples, né? E com uma comunicação muito fácil. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre a comunicação acessível. Para mim, ele é alguém para se inspirar nesse sentido. Para mim, o mestre nisso é o Otávio Guedes. Eu acho a Flavinha também. Maravilhosa. Esse lado voltado à economia também, que não tem como deixar de falar, né? Exato. E ela traz sempre essa visão da economia aplicada no social, né? Então ela não é aquela pessoa que vai ficar falando de números, de uma coisa fria, distante, não. Ela sempre traz para a realidade, para o dia a dia do trabalhador, né? Como é que as coisas impactam o nosso bolso, a nossa vida. É outra boa dica mesmo. Então, gente, o Jogo Aberto de hoje vai ficando por aqui. A gente abre espaço para vocês deixarem aí o arroba de vocês, o perfil, também tem um perfil aí, o Jornada Polis, né, gente? @jornada.polis no Instagram. Foi um projeto que a gente criou
para aproximar o jornalismo de fato, da redação, das pessoas que estão aqui na faculdade, que estão treinando, que estão aprendendo, para a gente fazer essa ponte entre quem já está no mercado e quem quer estar no mercado um dia. Então a gente traz muitas dicas de funcionamento de uma redação, de bastidores, dicas de texto, indicações. A gente faz lives, faz cursos. É um espaço, como a gente fala, um espaço seguro para aspirantes. Então, assim, podem mandar pergunta, podem tirar dúvida. Sim. Ah, essa pergunta aqui eu acho que é burra. Não existe pergunta burra. É um espaço que a gente deixa todo mundo muito à vontade para interagir com a gente e conhecer um pouquinho na prática do jornalismo do dia a dia, né? E o Jogo Aberto de hoje vai ficando por aqui. Para você ficar por dentro de toda a programação da TV UVA, basta acessar lá nas redes sociais. E até a próxima!